Então, queria pedir licença ao campo, pedir licença a toda a espiritualidade, a toda a egrégora, a todos os mentores presentes aqui, nossos, do campo. A gente vai falar um pouquinho das crenças limitantes. Do grupo de vocês específico, eu vou colocar também no grupo, mas assim, eu senti na hora que eu estava colocando os gráficos. Todos os setores, né, de crenças limitantes, amor, dinheiro, vida, fé, né, que eu fui colocando aqui o pêndulo e vendo, tá? É, eu ouvi algumas falas como, eu já sei isso que ela tá falando, que fulano tá falando, é como se fosse ali esse ego, essa estrutura egóica que a gente tem, todo mundo tem, aqui eu tô falando para vocês, mas aqui eu tô me incluindo também, tá? Nunca me excluo em uma fala, que eu só tô falando aqui com vocês, tá? Então, assim, sabe aquela coisa que a pessoa fala assim pra gente? Não, faça isso. Aí você fala assim, eu já faço. Sabe, dieta? É mais fácil a gente pensar nisso, assim, mas eu já faço reeducação alimentar, eu não como besteira. Mas, eu já faço exercício, mas eu não emagreço. Então, peraí, alguma coisa está fazendo errado, né? Que se a gente estivesse fazendo certo, por exemplo, emagreceria. Mas eu já fiz isso no meu casamento e não deu certo. Mas peraí. Será que não é melhor você tentar de outro jeito ou tentar de novo, né? A gente fala que sempre o básico ele é funcional. Então, às vezes a gente vai ter que voltar no básico. É igual da espiritualidade, às vezes a gente vai ter que voltar a acender uma vela ou sentar a bunda ali no chão, colocar o joelho no chão e rezar, como as benzedeiras faziam, sabe? De uma forma simples. Então, eu senti muito essa fala, eu já sei disso, tá? Que isso pode estar atrapalhando também. É, Outra coisa que eu fui anotando que eles foram falando tem uma coisa assim, mas fazer o mais ou menos, né? Então, assim, por exemplo, assim, eu já faço academia, mas eu chego lá e eu faço mais ou menos o treino. Mas eu sou amorosa com meu marido, com a minha esposa, mas mais ou menos, né? Eu já faço isso, mas sempre mais ou menos, né? Então isso pode ser também uma barreira da crença limitante aí pro crescimento aí de todos, tá? Eu senti também algumas pessoas no estado de vítima, de coitadinho, então de repente assim, mas eu não consigo isso, porque eu tenho isso, né? Então, assim, a gente tem que prestar muito cuidado. A crença limitante, ela é bem sutil, muitas vezes. Quem está no caminho do autoconhecimento, que faz terapia, que passa com a espiritualidade, que acredito que todo mundo aqui no grupo, é, já tem ali, né, uma referência diferente de uma pessoa que você for, de repente, numa comunidade que não tem acesso a nada, né? Mas aí já vai ficando mais difícil, nós que estamos no caminho do conhecimento, descobrir quais são as crenças. Então a gente às vezes acha que sabe, né? E no fim tá ali aquela raiz bem sutil que ainda tá pegando, tá? Então, assim, uma dica, né? Mas eu vou anotar isso também ali para vocês. É a gente anotar os campos da nossa vida que tá meio empacado. Então, se é o dinheiro, se é o relacionamento, se é a vida, se é o poder pessoal, anotar. Eu vou colocar o dinheiro, que normalmente é o que o pessoal fala mais. Então, assim, é o dinheiro que tá empacado, tenho dívida ou não tá crescendo. Aí coloca ali dinheiro. A gente vai descobrir ali, de repente, tá, mas quem não tinha dinheiro na sua família? Meu pai sempre trabalhou muito e teve pouco. Então, nós brasileiros, latinos, americanos principalmente, país subdesenvolvido, a gente tem muito isso. Então, por exemplo, assim, meu pai trabalhou muito, conseguiu ter a casa dele, o carro dele, mas trabalhou muito. Então, eu fico com essa crença limitante que eu tenho que trabalhar muito para ter alguma coisa, né? Então, assim, será que eu estou buscando um meio de trabalho muito esforçado para ter aquele mínimo, né? E aí a gente vai achando essa raiz. Então é meu pai que eu estou honrando. Então, assim, como que eu ficaria se eu tivesse mais dinheiro que meu pai?
Então é uma pergunta assim que a gente faz, né, na terapia aí para as pessoas. Então, assim, às vezes você vai ter mais dinheiro que seu pai. E aí, como que você vai ficar com isso? Às vezes você vai chegar na sua família, você vai ter um carrão e ninguém ali vai ter. E aí eu tô falando, às vezes, de um casamento. Às vezes todo mundo da sua família se separou, não deu certo. E aí só você vai estar feliz. E aí, no inconsciente, mas é bem sutil, a gente não percebe. Então eu fico arranjando coisas para não dar certo, para eu honrar aquela família. E aí a gente vai descobrindo, só que a gente só vai descobrindo se a gente for anotando, que isso eu tô dando exemplos, mas a gente vai anotando, vai fazendo flechinha e vai indo ali essas ramificações, né? Aí, por exemplo, conseguiu achar uma ramificação fazendo essas flechinhas, esses insights, pô, cheguei aqui no pai. Mas aí o pai, ele honrava o vô, porque meu vô também, sei lá, nunca conseguiu prosperar nessa área. E aí eu vou achar o meu sobrenome, porque tem isso também. No meu caso, meu sobrenome é Melo e Coimbra, são dois sobrenomes portugueses, mas as mulheres são indígenas, né? Houve estupros, houve violência para essas mulheres saírem da aldeia, né, para casar com esses portugueses. Então, qual que é a minha crença limitante também com relação a isso? Sofrimento, abusos psicológicos. Ah, então eu sou a vítima? Não, não, não. Algumas vezes sim. Outras vezes eu sou o que? A abusadora. Eu sou a pessoa que também pratica esses abusos de todos os tipos. Então, eu também tenho que ficar atenta para não estar honrando tanto os meus parentes indígenas quanto os meus parentes portugueses. Eu estou me expondo aqui, mas aí cada um vai ter que olhar o teu sobrenome. Pega o sobrenome, vê de onde veio, né? Pega o brasão dessa família. O brasão da nossa família é um arquétipo. Então, tem lá o brasão do Coimbra. Ele tem um arquétipo, né? O que quer dizer aqueles símbolos? Então, você percebe que é uma lição de casa, assim, né? Grande. Se quiser, eu posso deixar depois o grupo aberto para a gente trocar alguns insights. Se tiver dúvida, pode me chamar, né? Depois eu vejo lá com as meninas para a gente deixar o grupo aberto. Mas, beleza. Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui uma reprogramação um pouco aí para vocês é, de alguns pontos aí da vida, tá? E aí, quando a gente faz a programação, diariamente, a gente pode ter, inclusive, dor de cabeça, às vezes, a gente pode ficar assim, meio assim, esquisita, justamente porque os nossos neurotransmissores estão morrendo e nascendo naquela hora que a gente está fazendo a reprogramação, tá? Então é comum, mas não é que é sempre que acontece. Então eu vou pedir para vocês respirarem profundamente e soltar. Pode fechar os olhos. Respira, solta, respira, solta. Mais uma vez profundamente e solta. Pode continuar com os olhos fechados, que eu só vou compartilhar a tela aqui da música. Vai sentindo o seu corpo, vai desligando um pouquinho do que você viveu hoje. E agora a gente vai falar com essa criança, a sua criança interior, que é com ela que a gente reacende os nossos sonhos, que a gente começa a reprogramar a nossa mente. Vai sentindo essa música, vai sentindo essa criança,
escutar essa música, lembra de quando você era criança? Tudo pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Acende uma luz dentro do seu cardíaco, do seu coronário, do seu mental. E essa luz vai se expandindo, essa luz é da sua criança. É da alma mais pura que a gente tem, que a gente vai perdendo. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima Você vai é me divino, dar. você é o Me dá próprio toda a Deus, coragem então. que puder, que não me falte forças pra lutar. Você pode mudar a história da sua família. Nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com Vai você, sentindo uma corrente de crianças em volta de pode você. crer. O sonho está no ar. Vai elevando, elevando, elevando o seu corpo físico, mental e espiritual. Que me faz sonhar, me faz de minha estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão. Acredita na sua criança, acredita no seu sonho. Lua de cristal, que me faz Acredita que você pode ter uma vida leve, feliz, amorosa. cristal, nova de paixão. Faz a minha vida cheia de emoção. Respira, solta. Sente tudo que você quer na sua vida, nessa lua crescente. Pede pra lua. Cresça todos os seus sonhos. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Você tem sorte. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me Tudo dar. que Deus, que Me a dá toda a deusa coragem que puder. quer pra você é que não você me seja falte feliz. forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos Imagina a somos sua criança um, recebendo essa juntos não cura. Você existe é mal pequeno, você é pequena. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está Como se seu pai e sua mãe já tivessem recebido essa cura também. Lua de cristal, Nesse momento a gente também imagina os nossos pais que eu já sei brilhar. Lua de cristal, recebendo nova de essa paixão, cura. faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei. Respira, solta, ainda de olhos fechados. Vai sentindo essa criança feliz, alegre, sorria com ela, abrace ela. E agora você vai imaginar que você está presenteando essa criança com tudo aquilo que ela sempre quis. Sabe aquele desejo de criança? Reacende nessa criança. Que for alguma coisa de comer, algum sonho material, algum lugar que você queria ter ido, não foi, ou que queria ter ido de novo. Dá de presente para essa criança. Essa criança merece. E agora a gente vai reprogramar tudo que essa criança aprendeu.
Se de repente o pai e a mãe, sem querer, na sua ignorância também, com essa história de vida, te falou que você não merecia, que você tinha que trabalhar muito, que relacionamentos são difíceis, esquece tudo isso. Você vai imaginar realmente essa criança recebendo tudo isso de uma forma mais positiva, mais filtrada. Bruna, mas isso é difícil de acontecer, isso é difícil de imaginar. Nesse momento é permitido imaginar. Nesse momento é permitido a vocês imaginarem que essa família perfeita existiu. E tudo que a gente imagina dentro de uma meditação e de uma reprogramação mental, o cérebro acredita. Imagine a vida perfeita. Nesse momento é permitido que você imagine a sua vida inteira com tranquilidade, com leveza, como se todos os processos anteriores fossem mais leves, menos dolorosos, só com alegria, só com amor. Respira, solta, e eu vou soltar uma música enquanto você vai imaginando a sua vida totalmente diferente e mais leve a partir de agora. Respira, solta. Como se você fosse uma pena. Imagina um elemento ar trabalhando em você agora somente na leveza. Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, tudo que for leve. Não me atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso. No coração, os meus parentes e entes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo, A, E, I, O, A, E, I, O, A, E, I, O, Y, Y, e A. Leva sua criança para passear em todos os lugares que você já imaginou. Na Disney, na floresta, no rio. Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, tudo que for Com muita leve. tinta, muita Não me diversão. atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso. No coração, os meus parentes e entes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo, A, E, I, O, A, E, I, O, A, E, I, O, Y, Y, e A, E, I, O, A, E, I, O, A, E, I, O, Y, Y, e A, E, I, O, A, E, I, O, A, E, I, Respira, solta, sentindo esse amor, essa alegria entrar dentro de você. Ainda de olhos fechados, agradeça a todos os parentes, a todos os ancestrais, ao seu sobrenome, ao seu nome, o que significa esse nome. Agradecemos a todos esses significados.
Agradecemos a todos aqueles que nos ensinaram com o que eles tinham, mas agora a gente não honra mais a eles, nós honramos a nós. Nós criamos a nossa realidade, uma realidade mais leve, amorosa, de tranquilidade, de amor, de paz, de prosperidade. E tudo isso é possível, tudo isso existe nesse conto de fadas para sua criança interior. É ela que vai comandar essa mudança a partir de hoje na vida de vocês. Respira, solta. Bem forte, fundo, mais uma vez. Ah, sentindo essa leveza, todos os símbolos que foi colocado da radioanestesia adentrando na mente de vocês. Respira mais uma vez. Ah, e solta. Pode abrir os olhos. A gente começou a trabalhar com essa criança, que é com a criança que a gente começa, é essa criança que precisa ter esse merecimento para esse adulto ter esse merecimento. Eu convido vocês que têm filhos pequenos, filhas pequenas, a brincarem com eles. Se tem neto, neta, brinca com eles, como se fosse uma criança. Imagina a sua criança brincando. Se não tem criança perto, vai ali no parque, aqui em Itatiba a gente tem ali um aluguel ali de patinete, de bicicleta, pega uma bola, chuta, ou vai aonde tem crianças, senta, observa, pega um giz, desenha. Primeiro passo para a reprogramação mental é a gente reprogramar a nossa criança. Como eu dei o exemplo no começo da chamada, uma das coisas também que melhorou bastante a minha vida é quando eu comecei a permitir que a minha criança fizesse o que ela não pôde fazer antes. Então, eu adoro pintar a parede. Tem umas coisas que eu posto aí às vezes, né? Minha mãe não deixava eu pintar a parede, mas assim, não tô falando mal dela, que ela não deixava, porque você imagina, né? Criança começa a pintar a parede de caneta, de giz. Então eu comecei a dar abertura para essa criança de maneira artística, a pintar a parede, né? Coloquei para fora essa criança, e essa criança, através do desenho, ela começou a se mostrar os sonhos dela, o universo, as possibilidades, os símbolos. Então, dê vazão para sua criança, de um jeitinho ali mais expansivo, para que a gente consiga chegar no adolescente também. Então, depois a gente pode fazer essa meditação também pensando no nosso adolescente, na nossa adolescente interior, né? Para que a gente consiga visualizar o nosso adulto com mais leveza, com não só objetivos de conta para pagar, de casa para cuidar, de família para cuidar, né? E aí a gente consegue expandir aí um pouco mais. Escutem aquela listona de 14 horas no aleatório, que também ajuda todos os dias, um pouquinho quando acorda. Assim que acorda, já coloca lá uma meia hora enquanto vai escovando o dente, vai arrumando a cama, e um pouquinho antes de dormir. É, nesses dois períodos, tanto de manhã quanto à noite, um pouco antes de dormir e um pouco depois que a gente acorda, o nosso inconsciente ele modifica mais. Então, essa é a dica também. Tá certo, gente? Gratidão, o nome de vocês vai ficar aqui. Aí até apagar a vela nos gráficos.